E o que não tem nada a fazer e o poder típico do brasileiro, né? O que era o pai e a mãe? O pai ele tinha câmbio direto de trabalho. O que é um bom de conversa entre muito agiotadeiro, né? Vivia por ele, pelos interesses dele, e eu, na verdade, nem tinha tanto contexto de avaliar, esticar de conversa dele, não. Agora a mãe, igual por exemplo, né? Já ligou 500 mil vezes que eu falei que se entregasse amanhã e falou que só podia entregar amanhã. Falei assim, né? Esperar meu pagamento aqui, 7h30 eu comunico. Aí, peraí que eu vou passar o telefone. Peraí. Alô, alô? Peraí que o negão, peraí que tá aqui. Como que a mãe é veloz? Eu não tô dizendo que ela não tem uma boa conversa, ela não utiliza esse recurso para muitas coisas. Mas nessa brincadeira, a mãe ganhou um câmbio. Ela sabe usar, né, influência popular, descabimento, que ela não tem desconfiança para centros de ridículo quando ela quer procurar desconto, ainda que banca de caridosinha, que acha que o venha a nós tem que ter o vosso reino, o que quer, e entre o nessa moringa não vai água, né? Aí quer dizer, já conversou com homem, já botou homem, já botou na linha, já bota não sei o que, peraí, negão, peraí, que você olha aquelas coisas assim, né? E conversando, e chamando, e pede a localização, e manda a localização, e vamos não sei o que, como que eles têm uma habilidade, o que fica aparentemente, né, cuidadores, a experiência de cuidadores de um lugar, de casa, que quem tem toda essa responsabilidade, que quem tem que usar o tempo. Só que eles têm que usar isso daí com o poder de casar e descasar e de se dar bem e de enfiar o deles embaixo. Escancarar as conveniências ou fotocar o que é dos outros para justificar eles mais fazerem errado e N questões de que não tem doença, só que o que acontece? A mãe já está com a, né, voz de pegarro de quem fumou ou largou tem muito tempo, mas voz de dopada, quem se arrasta por dopagem. Então, se ela precisar disso daí para passar mal e pagar de delinquente, ela estica isso daí de uma forma que o pai já pagava de doença em algumas situações, eu nem aparecia. O que era justificar quando ele não ia à audiência, o que ganharam direitos de algumas questões, que já está nos quintos dos infernos há muito tempo. E o que aparentemente a mãe está bem, e ela e o Johnny se dão muito bem como ninguém, e quer dizer, esses dias todo minha irmã apareceu, eu fiquei jogar entre 8 e 80, qual filha da puta ia me roubar menos, entre, né, sempre a conversa com o outro, vou voltar mais lá tal dia, já vou estar melhor, preciso mesmo, preciso alongar, tô debilitada, tô não sei o que, mas sempre tem que Deus proverá a quantidade que eu gastei, né, virei macho, indecifrável, já quem justifique mulheres e homens, de sempre estar atrás, e eles insistem em dizer, mas já que você ganhou dinheirinho, e fulano estava rindo da sua cara, tá pensando que você é gente, a própria vagabunda lá de onde eu moro, que desde quando eu entendo por gente, ainda que eles roubam horrores, que a tal mulher bandida estava lá em cima, e eles vivem do matar cachorro a grito, de explorar os outros, mas nunca faltou nada para eles, que é o que eles fizeram do tempo que perdeu a aposentadoria. Eu disse que perdeu o jogo de todos eles querendo a mesma coisa, quando um não pode o suficiente, qual é o limite deles para um linchar uns aos outros e continuar no golpe, porque eles são todos conectados, aí dizer que estava morrendo de rico a minha cara, que imagine que se eu tivesse dinheiro, que meu dinheiro não é nada, mas ao mesmo tempo, já que não era nada, tinha que estar sob o controle de todos eles. Ela falou assim, um dia seu pai morrer, não pode deixar que nós já vamos descer para ver se herança. Como? Aí tem um depoimento deles do que entre se matarem os golpes de esperarem, que é comum em tudo quanto é lugar. Entre cachaça, qual que dorme com qual que é o quê, e quando você morre de rir, quando eles estão, nossa, o meu marido, olha a família, aí você vê que redes sociais, e quando nem emprego, isso, contratação e documentar, quem justifica investigar, campo jornalístico, questões, etc. Que a quem sempre aponte nunca tá bom e que vira a conveniência de quem não faz. E ganharam méritos de falar assim, ó, assado, mas dizendo que negociando a condição do espelho, e a irmã já ficou. A irmã, quando a coisa tá boa, ou ainda que ela possa se beneficiar, ela vive de inferno, né? E muita coisa se tornou muito dificultada pelo inferno e dos trânsitos dela. Porque quando eu estava fora, eles não só acharam que eu tinha direito de ser destituído ou ter que pagar eles nunca, porque eu era a primeira filha, o inferno que a mãe fazia, todos eles, que era conveniente, como eles se tornaram entre trânsito para justificar as ambições de uns aos outros, botar na minha bunda e entender que eu tinha que tomar no ferro exatamente porque eu continuei trabalhando fora e ninguém me botou na cadeia porque eu tinha feito uma dívida para enfiar tudo no cu deles, que era começar botando eles na cadeia.
porque eles que usufruíram da maioria das coisas e não pagaram. E a quem justifica apontar o ladrão, o louco, o mentiroso e várias situações quando isso virar fato histórico, você tem que impulsionar. O que é racionalidade de amostra, o que é fato histórico, que momento que se dão os golpes de convergir, né? Convertidos, e por aí vai, de doentinho, de tal, mas enfim, né? Dizer que a mãe precisa de uma fluidez para poder reviver, não tem nada a perder, né? Se eu tomar conta da vida dos outros, como que significa às vezes ter um cachorrinho ali do lado, né? Ajuda muito a maioria deles, eles nunca. Você morre de rir quando você vê alguns velhos delinquentes, vocês têm que deixar eles terem bonequinho, que viram esses bonecos que parecem gente, para dizer que quando morre um filho deles ou eles mesmos matam, não tem quem substitui, eles não veem a doença da rua, por que alguns não estavam tendo filho, por que a coisa de bala perdida, e tem que se tornar delinquentes, e assim são estimulados a dizer que amor é amor que não tem acerto de conta, que não tem dinheiro que pague. Aí você imagina isso em trânsito de governo, isso e aquilo, e é tudo que um outro, se essa vantagem para esse, então esse que rouba desse jeito que o outro não está vendo, e por aí vai. Então, questões que a gente vai olhando, o que se tornou descabimento, que eles fecharam todos os meus caminhos, ridicularizaram todos os meus caminhos, enquanto tinha dinheiro e aonde eles fazem, eles não são bonzinhos, tudo que está sendo feito para mim é infinitamente terceirizado, eu nunca tenho um ponto sem nó. Aí o maridinho da fofoqueirinha da irmã, ou seja, pelo nível da irmã e do marido falando algumas coisas, jogam muito bem juntos e sabem muito bem estarem separados. Nunca vi uma coisa dessa. O que leva uma liberdade de uma irmã ou achar que é machão, ou achar que é tão certo assim, de num dado momento ainda que tá com o marido do lado? Por que você não fica com o meu patrão? Olha, nossa, ele é tão bom, não enche meu saco, não sei o que lá, tem muito rico, é tão rico, tem tantas coisas. Eu falei, por que não dorme com ele você? O marido dela não abriu a boca, eu já tinha recebido, tinha que terminar o negócio. Aí você pensa quem são pessoas que eles já vivem assim, você já sabe, com alguns você precisa nem de bater muito o olho, que eles pagam de machões, de bons trabalhadores, de boa conversa fiada, eles não são instruídos, eles não têm moral perante direitos e deveres, não devem estar em setor público nem setor privado comum. Sobra onde, né? O que vira quem sobra? Quando você olha situações aparentemente inocentes, traz uma comidinha, ou leva isso porque sempre sabe que tem méritos maiores em cima, ou fica rodopiando para ver até onde o inferno, porque enquanto tem um inferno que garante toda a dificuldade e isolamento para entender que não vai faltar nada, ou que não vai ser desbravado os imperativos de roubo, de enganar e de fofocaiada deles, aí, né, quer dizer, a irmã ficou em banho-maria nesses dias, ela para dar o dinheiro para ela, virou demônio. Falei, não vou botar na conta do seu irmão para ver. Sua irmã não manda nada, não manda dentro da minha casa, não sei o que, o que eu já vivi ouvindo lá, o que foi feito comigo, o que foi feito. A mãe é muito esperta, né? E ela não tem nada a perder. Então aí ele gritando, você vai ver daqui a pouco, começar a te pedir dinheiro. Então eu quero ver até onde todos eles vão, porque eles não vão adiantar me pedir merda alguma, né? E o joguete de todos eles e como que pensa, que são tão bonzinhos e amorosos. A irmã e o maridinho. Que eles são uma quadrilha junto e qualquer coisa que acontece é bem que Jean falou. Olha onde que ia chegar. Então eles não valem nada, eles não são pessoas que vão herdar nada de mim. Eu não quero eles intimidade dentro de uma casa, ou que não entenda o curso de estar ali, o que vira, né? Se encontrar com alguns em lugar separado, porque são incompatíveis dentro de uma casa. Então o que vira fachada social? Já que em matéria-prima, desincesto, qual que mesoabortologiza, sobrarem, né? Qual que sai polido, despolido no cu do outro, entre sobrarem em situações tais que acate os imperativos de familiarizaram-se. São necessários socialmente, são necessários para manter o planeta. Estou avaliando algumas questões aqui, entre um pacote de situações, eu fiz porra nenhuma, acordei comigo em pé ali, cantando, né? Tinha um restinho de um suco velho lá, tomei, tava precisando, tenho que tomar uma Coca-Cola hoje. Tem que tomar uma Coca-Cola. Com certeza todo mundo já recebeu, diz a menina que também não, quase sempre é tudo muito antes de tudo. Os outros também, é o que é amanhã esse cara entregar o espelho, diz que entrega amanhã, mandou pedir localização, tudo tem que ter localização, tem que ter não sei o que, eu já falei com ela, talvez seria amanhã, mas eu vou te avisar 7h30, eu devo receber à tarde, não sei o que, eu não tenho dinheiro. Também, lógico que nenhum deles acredita que eu não tenho dinheiro. E se eu não acredito e eu não tenho em casa, eu tenho que ser ridícula, porque se eles estão vendo que não tem dinheiro e eles estão me satirizando e mostrando que não tem, que são soberbos e cínicos e ladrões, não vivem com pouco, mais me irrita eles estarem em cima, rindo das minhas coisas, do que eles consideram a minha morada, o que eles consideram relações e dinheiro, e ainda achar que tem direito, que estão impondo, que eles são os pica grossos dentro de as bucetas grossas dentro de uma cidade.
de achar que ou eles têm que criar situações ameaçadoras para dizer que se até tal momento isso daqui fechar os meus caminhos, eu vou vender para esse, para esse, para esse, para esse. Já tem passaporte internacional, já tem isso aqui, os mais fodidos da favela do Rio de Janeiro variado, já estão entre esses cambistas de rua totais, colocando a situação em véspera de cirurgia. O que eu me deparei? Né? Não só aceita aqui, olha o que estão falando de mim, olha o que fizeram, e é um em cima do outro para ver se tira dinheiro, e a quantidade que insistiu até baixar a poeira, e de repente, ó, mas chegou uma parca, ó, já mudou o nome, mas esta aqui chegou, minha irmã trouxe, eu vi que nem foi tanta coisa assim, essa trouxe um desconto bom, e pelo visto daqui custou 3 mil reais, não, muito engraçado, como é, 3 mil, 10 mil no desconto, ainda dá para vender uns 3 mil, negócio que não custa 300 reais, aquilo lá que eu vi, não custa 200 reais. Umas coisas muito sem noção. E de onde que, se eles estavam envolvidos em tamanho enquadrilhamento, chegaram a adquirir? Inclusive eletrodomésticos tão caros e para estarem tanto em trânsito. Avaliando as situações dos largado em banco, dos decretar falência geral, como que eles desmancham as coisas, tem uma complexidade de fatores, de onde as coisas vêm e vão, o que significa os desmanches e o que vem estourando dentro da academia, o joguete de bons, de fodas e desmanchadores enquadrilhados totais, e entre cada pedacinho da dor, que, né, não tem o personal, cada dia eles podem dizer que aquilo ali vai ter que estar mesmo que eles não estejam, que não precisem, que eles têm muito mais, que estão ali, tem que obedecer, a quem justifique os que nunca quiseram trabalhar nem organizar isso para evitar algumas coisas, que me deixam muito furiosa. O que é base e topo nessa merda, inclusive, né? Então, questões tais. Aí tô aqui de novo, eles já comunicado que já, né, esticaram tal, já tem isso e aquilo, blá, 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 né? E as coisas todas que eu tenho que resolver, eu pensei que eu ia fazer, quer dizer, eu vou ter que ir direto de trabalhar e fazer o meu cabelo, ou nem dormir, mas na quarta-feira dorme mais cedo, ou marcar com o viado que não respondeu demais, nem ouviu de novo, ó, quando eu for ir, semana que vem espero que esteja garantido, mas eu quero que você faça o fundo, eu faça isso aqui, né? Tá bom, cachorra, não existiu não, que era onde estava ele com a vagabunda da tia dele, a quem decifra quem comeu quem é parente de quem, entre conversa fiada e que esticou um somatório de situações. Os bandidos totais, que ainda estão com o olho regalado e que estavam tudo na merda. Falei que nunca mais voltava. Em processos, atrás de golpes de previdência, de insanidade, tudo prostituidores envolvidos em academia gastando horrores. Golpes de remédio, protocolo que não assenta, droga que nunca fica de fora, bebida que nunca fica de fora, racismo, golpe de aquisição de tudo, falando mal dos outros, não fazendo o que eu estava fazendo, criticando todo mundo. Aí quando você volta a fazer, começa a repetir as mesmas coisas. Achar que é estrela. E tem que no mínimo legal, eu vou estar aqui sim, a gente repensa isso. Não pode repetir pra bicha. Que tava na merda pra ser jogado na rua. E que já são donos da academia. Já abriram espaço porque vai fazer educação física, vai fazer uma educação física online. Então já cruza salão com adoção, né? Os depoimentos lá. Vão atualizar, vão dar uma fresca. O que é que vem lá, só que acontece, meu cabelo já precisa de... Isso aqui já tem que cortar mais curto, ou tirar esse efeito redondo cá pra baixo. Já tá levantando umas coisas, né? Não é só passar um creme, você paga pra deixar o cabelo uma merda, depois você passa creme, é um paliativo que até umedece, tem um tratamento e tal, mas quando vira merda, o cabelo vira merda. Que você procurar o meio do caminho de, né? Creme, gel, não creme, clear, caso for só isso. E a guerra de quando isso em supermercado comum, ainda mais entre marcas e produtos, os profissionais, que passaram quem senta o rabo em tal lugar, que a empresa entre qual que come, qual que trepa, qual que não sei o que ganha os pedaços do atalho. Se fosse em tal lugar, isso daqui seria uma fortuna, então, mas para você é diferente, você terceiriza isso, o que virou início e fim dentro de uma empresa, e entra em quadrilhamento, que a quem justifica imposto e dizer que não precisa de estar na empresa nem dentro nem fora. Que você viu inclusive em todas as academias, desmanche de tudo. Os empregados que ficam ali se tornam corruptos sem título algum, em algum momento fingem um título, compram títulos, com o rabo na cadeira são os que vendem para eles, né? Não tem como ser de outro lugar, tem que ter a competência do crime organizado que enquadrilha tudo isso, não adianta depois você encontra eles do outro lado da internet, estão falando com quem? Quem é conveniente apagar a escrita e deixar os comentários de conveniência?
Porque aí é sentado no rabo, você está sentado no poder desse, que é no poder desse, que é no poder do porta fechada, do porta aberta. Vocês não gostam de multilateralismo? Vocês não gostam... O que é o nacionalismo entre paradigma e paradoxo de multilateralismo, de né? A antessala do a priori, do a posteriori, do sectário, do multifacetado, do alienado, multifacetado. Essa pessoa tão maravilhosa, você tem que ter um livro para conversar com ela. Um livro já tinha referência bibliográfica, que nem era, que já caiu por terra há muito tempo. Ó. Depois do Big Bang, quanto que é referência bibliográfica? Já não tinha Cristo, já não tinha marido. A quem acredito quanto enxergaram, quando é que morto-vivo agregaram alguma condição. A gente tem situações minuciosas, né? Melhor ir com Benjamin Netanyahu. Dá para comer, bonitinho, né? Pensemos. Paradigmas e paradoxos de quando a complexidade não é pequena e o que fizeram categorização minuciosa de acreditar entre famílias, entre transcendentalidade e entre mortes atípicas, crucificação, situações etc. E a tragicidade que nunca deixou de ser em todos os lugares, né? Aí o que fica conveniente? Eternidade corrente, eternizante, infinitivo, relativizando, estadualizando, elementarizando, anatomizando. Aí em praxes material. Mas é material, mas não está polido, mas não está falando, mas não está enxergado. Mas não é o cu daquele suficiente, ela tem que ter mais, ó. Ó, e não é para agora. Também não era, também não fui. Quando eles chegam aqui, para que você tá aqui dentro do carro desse falando isso com ele? Chega em algum momento que eles não entenderam que eles não respondem como coisas, ou eles querem etiquetar coisas, quando nem humanos eles são. Aí você pensa, isso aqui era meu professor, essa aqui é meu anteprofessor, isso aqui é amigo do meu professor, isso aqui... Aí há quem justifica aplausos pro outro que sentou o rabo na cadeira. Quem botou esses aqui? Quem etiquetou esses aqui? Visto tudo isso, vocês seguiram dessa maneira aqui? Onde está o erro? Nós vamos receber de todo mundo. Nós vamos desestruturar. Então, questão tal, né? Até que ponto tantos campos abertos, quadras, depósitos, né? Arenas, etc. Campos de futebol, que virou área larga e restrita e utilizar paralelamente ao trabalho, ou virar trabalho departamentado para serem utilizados com kits de barras e anilhas. Os psiquéticos, os aleijados, os feios, os gordos totais, os magros totais. Magro total não atende a franquia. Hipertrofiado não vai querer catabolizar. O que você faz com o gordo? Arremessando e agachando. E o pequenininho, tadinho? Qual o último peru que ele sentou ou que ele estuprou também? Entre o grandinho delinquente que não cresceu, tão em construção. E tudo funciona e tudo vende. A todo modo, pegam, entram a qualquer momento e fazem. Questões, né? E vamos ver, todo mundo vai virar fazendário de novo. Vamos só deixar aqui cada um já fudeu todo mundo junto, você pega um risco assim no cu e dá copia mais ou menos, cria um sistema digital que o sujeito mecaniza, ou não mecaniza, ou atinge plenitude e tal, para botar todo mundo fazendário. Que é alguma margem de tal, você joga uma semente lá, uma vai comer no cu da outra, mas ganha margem de muitas sementes, né? Tirar a atividade física e deixar qual branquinho come o pretinho, qual sobra, porque não funciona sobrar 3. E onde são 3 raças? O que são 3 raças? Perguntemos. Do branco ao preto, que branco ao preto também não é preto ao branco. Oremos como eles enxergaram e começaram a funilar a revelação compensatória. Que no datado momento ficar branco ao preto também não significa ser parecido com o pai ou com a mãe. Então, como que eles otimizaram, caracteriologizar e de fato laboratoriar isso, né? Dependente do que eles pensam, ou fingindo que eles pensam e dizendo que reagem. Tal do anatomizável, o anti-anatomizável. Aí você passa biológico, tudo é biológico, meu filho. É comer, cagar e ter saúde e arrastar. Que momento você quer bater papo legal para dizer, eu sou a linhagem sagrada e não estou para vender nem para comprar. Ah, mas já não era aquela, porque é exatamente essa agora. Porque aquela não é nem vocês. Também vocês então deveriam ter tido outro espaço ou ficado para outro lugar.